Bom dia, bom dia. Bom dia Instagram, bom dia YouTube. Bom dia para você que vai assistir essa live pela primeira vez, porque as nossas lives são feitas ao vivo no Instagram, no Motivada para Motivar, e elas ficam gravadas no canal do YouTube, também no Motivada para Motivar. Então, talvez você esteja assistindo essa aula gravada, essa live gravada. Então, eu quero te desejar aí uma boa hora de live, que você possa absorver conteúdo, que você possa aprender e sair dessa live com muitos insights, tá bom? Então, eu já desejo a você que você assista essa live gravada aí e que tenha muitos insights e muitos aprendizados, mas que também você faça a tarefinha, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a chegar com essa live de leitura de livros nas casas das pessoas, nos lugares onde as pessoas estão, que eu consiga chegar a mais pessoas, né? Que mais pessoas consigam acessar esse conteúdo. Então seja aí um colaborador desse projeto que são as lives de leitura de livro, onde nós estamos juntas lá no Instagram ao vivo, mas também nas lives gravadas no YouTube, tá bom? E eu tenho o patrocínio da papelaria @papelcoloridorj, @papelcoloridorj. Verônica Souto tá aí na live, é a CEO desta papelaria. E eu tenho uma grande novidade para te falar, caso você não saiba. Os livros que nós lemos nas lives e outros livros que você de repente queira comprar, sempre quis comprar, mas vai deixando para depois, porque eu sei que muitas vezes é assim que acontece. Você adquire esses livros na @papelcoloridorj com desconto. Que isso, Sandra? Sério? Sério? Só porque você me segue, só porque você está aqui no Instagram comigo, só porque você está no YouTube comigo, só porque você é uma motivada. E aí você tem descontos de até 15%. E eu já posso te adiantar que a maioria é 15%. Mas para você se certificar, você começa a seguir a @papelcoloridorj, chama a Verônica Souto, que é a CEO, lá e fala: olha, eu gostaria de saber o preço desse livro, se você tem, como é que faz para entregar, como é que é o frete, se informa direitinho, tá bom? Como nós fazemos antes de todas as lives de leitura, a gente inicia sempre com devocional. Por quê? Porque toda honra, toda glória aqui dessas lives, elas são dadas a o Senhor, tá? O Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Ele é o dono dessa live, ele é o dono dessa parceria, ele é o dono desse transbordo, ele é o motivo, tá? Então, como tudo é dele, por ele, para ele, a gente também consagra esta live a ele. Então, Senhor, essas lives são consagradas a ti. Faça uso, Senhor, me use como instrumento nas tuas mãos, para que possamos alcançar, abrir as mentes, expandir o conhecimento. Ó Deus, traga, Senhor, essas pessoas para a live, para que elas possam ser acessadas pelo alto, Pai, acessadas por ti, e que possamos, ó Deus, ir contra, Senhor, tudo aquilo que tenta aniquilar a nossa mente. Ó Deus, abençoa-nos. Envia para esta live as pessoas certas, aquelas que precisam ouvir a tua palavra, ouvir, ó Deus, esse desbloqueio. Não estamos em busca de quantidade, mas de pessoas dispostas a receberem o conhecimento. Tudo que é feito aqui é para a tua glória. Receba todo o louvor. Amém. Amém? Deixa eu falar algo para você. Essa é a 32ª semana consecutiva de live. Consecutiva. Olha, travou. É a 32ª semana, tá? Então eu fico muito feliz, porque há 32 semanas nós estamos aqui.
falando, lendo livros, tendo insights, aprendendo. E, gente, cada dia mais eu tô apaixonada. Foi algo que eu não pensei, tá? Foi um empurrão de Deus para me tirar de uma zona de conforto em que eu estava e vivendo os baixos da vida, né? Porque nós vivemos os altos e baixos. Eu estava num momento muito baixo da minha vida, uma energia baixa, desanimada, com muitas dúvidas, muitas perguntas, e o Senhor colocou, olha, faz lives, e eu fiz lives, comecei a fazer lives, e eu recebi uma palavra de Deus em uma live, eu recebi uma proposta, né, da Papel Colorido RJ em uma live, porque eu lembro quando a Verônica falou assim, Sandra, eu quero falar com você, quando acabar a live, e quando acabou a live, a Verônica me ligou, para falar o que ela tinha sentido no coração da gente fazer essa parceria. Como nós falamos há uns dias atrás, não sabemos até quando nós teremos essa parceria, mas neste momento essa parceria tem nos abençoado, tanto a mim quanto a ela, em relação ao Papel Colorido RJ, e é assim que Deus faz, ok? Então nós vamos ler, hoje é dia 11 de fevereiro, eu preciso falar também, gente, desse devocional Mulheres, de Viviane Martinello, que nós ganhamos da loja Cairóis em Nova Iguaçu, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à Rua Dom Volmor. Ano passado a Jaqueline me deu o Café com Deus Pai e esse ano ela me presenteou com esse devocional. E esse devocional, assim como o Café com Deus Pai, tem abençoado tanto a minha vida quanto a vida de quem ouve, quem entra na live, tá? Então eu quero abençoar a vida também, não só da Papel Colorido RJ, mas também da loja Cairóis. Você encontra todos os tipos de Bíblia lá. Bíblia do bebê, Bíblia da criança, do adolescente, da menina, do menino, da mulher, do homem, vida financeira. Tudo tem lá. Tem blusas, vestidos, batas, todo tipo de artigo evangélico você encontra na loja Cairóis. Você vai chegar lá, é uma loja pequenininha, mas cheia do poder de Deus, tá bom? Então fica aí o meu recadinho. E segue lá também, loja Cairóis, Cairóis Nova Iguaçu. 11 de fevereiro, já está tudo dentro de você. Você crê nisso? Eu creio. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Quando olho para mim e reparo em minhas falhas, fraquezas e incapacidades, começo a me desesperar e penso que não vou dar conta de tudo o que o Senhor colocou em minhas mãos. Família, trabalho, ministério, igreja, amizades, o meu casamento, são bênçãos que recebi e que precisam ser administradas com sabedoria e zelo. Além do mais, elas vêm com responsabilidades, desafios e problemas a serem solucionados. Tudo isso pode ser muito cansativo. Em contrapartida, sempre que o desespero bate à porta, eu sinto o Espírito Santo me dizer: já está tudo dentro de você. Sou como um vaso de barro, um ser humano cheio de defeitos e imperfeições, e minha natureza carnal é inclinada a fazer o que não é bom. Porém, graças ao sacrifício de Cristo, a minha alma foi liberta. Agora carrego em mim a identidade de filha e a doce presença do Espírito Santo, que me capacita a realizar o que parecia ser impossível. Que boa notícia! Hoje quero encorajá-la a se agarrar nesse grande tesouro guardado dentro do seu coração.
Mesmo que exteriormente você se sinta pouco habilidosa, inexperiente ou frágil, como um vaso de barro, o Pai irá fortalecê-la milagrosamente. E todos saberão que a glória não é sua, mas daquele que a chamou. Relembre as verdades e promessas de Deus presentes nas Escrituras e alimente-se delas todos os dias, até que ocupem sua mente, o coração por completo, e não haja mais espaço para medos ou inseguranças. O Senhor é fiel para cumprir o que começou em sua vida. Aleluia! Aleluia! Já está tudo dentro de você, Verônica, e o Senhor é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu, ok? Deixa eu convidar aqui, né? Porque o Instagram é assim, né, gente? A gente tem que convidar, a gente tem que enviar aqui, senão ele não avisa aos nossos seguidores que estamos ao vivo. É bem assim. Então a gente faz a nossa parte, a gente convida, certo? Então vamos convidar, porque, né, nada é fácil. Tudo tem um preço. Então vamos fazer direitinho. Sejam muito bem-vindos. Não tô vendo se está entrando alguém, mas estamos ao vivo. Que o Senhor nos abençoe, né? Bom. Isso aí, vambora. Vai entrar quem tiver que entrar, certo? Estamos finalizando, ó, finalizando mesmo, ó. Falta pouquinho. Ó, só falta isso aqui. Estamos finalizando esse livro extraordinário da pastora Joyce Meyer. Joyce Meyer. Às vezes me bate uma dúvida. Joyce Meyer. Não, é Joyce Meyer. Da pastora Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esse livro, ele tocou muito com o meu coração e mudou algumas coisas dentro da minha casa, meu comportamento, tá, gente? E eu percebi que eu sou muito parecida com a Joyce em algumas coisas, apesar dela ser dominante, tá? Isso eu posso falar com toda certeza. O perfil comportamental de Joyce é a dominância, ela é autoritária, gosta de gerir tudo, de estar sempre no controle. Mas em algumas questões de sentimentos eu me identifiquei muito com ela, muito mesmo. E foi muito bom ouvir de uma pastora famosa as suas vulnerabilidades. O que eu gosto da Joyce é que ela não esconde o ser humano que ela é, sabe? Porque existe um ser humano comum. Ela não é a super pastora, ela não é a inabalável, a inatingível, não. Ela é a Joyce, uma mulher comum, que vive os seus desafios, entende? Então, ouvir de uma pastora que ela tem as suas vulnerabilidades nos torna a nossa jornada mais leve e nos impulsiona a falar também, a se abrir também. Então eu pude ver muitas das imperfeições da Joyce aqui, a Sandra, e me ajudou a corrigir algumas coisas, principalmente dentro do meu lar. E quando ela fala da questão de conflitos, que isso me marcou,
profundamente, e eu vou procurar estudar mais sobre isso, que Deus ele pode até habitar em um ambiente de conflito. Ele habita porque ele está com as pessoas ali. Existem pessoas que estão inseridas em um ambiente de conflito, mas Deus não se afasta dela, Deus está ali o tempo inteiro. Mas as bênçãos dele só são liberadas quando há comunhão. Quando há comunhão. Então, se a sua casa é sempre um ambiente de conflito, e ela citou uma coisa aqui, gente, que já aconteceu inúmeras vezes na minha casa, de estarmos todos nos arrumando para ir para a igreja, o mesmo propósito. Aqui em casa todo mundo serve ativamente na igreja, então eu tenho os departamentos que eu lidero, e independente se eu não tivesse, eu estaria envolvida fazendo outra coisa. O meu marido tem, o meu filho tem também funções na igreja. Então, quando nós estamos nos arrumando para ir para a igreja, a gente está ali, a gente está se arrumando para assumir os nossos papéis ali na igreja. Só que por inúmeras vezes, por causa de uma toalha, um negócio que cai, um creme que não sei o que, sabe? É porque é o cachorro. Cria-se quando a gente pensa que não, tá um falando alto, uma confusão, um clima, e aí a gente até se perguntava, meu Deus, a gente está indo para a igreja. Mas é nessas horas que o diabo encontra as brechas que nós damos, tá? Ele só atua quando a gente dá brecha. Então, a culpa não é dele. A responsabilidade é nossa, porque não há culpados, lembra? A responsabilidade é nossa. De estar ou não em um ambiente harmonioso. Então, quando ela falou isso, cara, eu sou a responsável pela harmonia da minha casa. E se eu quero as bênçãos de Deus sobre a minha casa, eu preciso gerenciar o ambiente. Então, assim, é um livro que, como eu falei com a Verônica, me surpreendeu, porque eu julguei literalmente o livro pela capa. Achei, uma capa água com açúcar, umas florezinhas, uma menina pegando as flores, um lilazinho e tal. Até a frase eu achei assim que não é tão persuasiva, no sentido de que as pessoas às vezes elas não querem eliminar conflito. Tem uma vida à prova de conflitos e descobre os benefícios da paz interior. Eu já colocaria que, tipo assim, que você quer as bênçãos do Senhor, elimine os conflitos da sua vida, aprenda a eliminar os conflitos da sua vida e tenha as bênçãos do Senhor derramar. Eu acho que chamaria mais. Mas foi um presente para mim esse livro, tá? Então vamos lá, vamos avançar. Estamos no capítulo 13. E se tudo der certo, são 15 capítulos. Quinta-feira a gente encerra esse livro, ok? E começaremos na sexta com a única coisa. Você tem problema de foco? Você tem dificuldade em terminar o que começa? Você procrastina? Você começa uma coisa e depois não termina e começa outra em seguida? A única coisa, eu vou te ensinar através deste livro extraordinário como manter o foco de uma forma simples, leve, tranquila. A Nick aí com os olhinhos. Você já encontra esse livro na Papel Colorido RJ com desconto. Você já pode pedir para você acompanhar a leitura das lives, porque as lives vão ficar gravadas no YouTube, ainda que você não assista agora, você pode ir lá, colocar a live e ler junto comigo, tá? Então, já se adianta aí. Lembrando que quem se antecipa governa, né? Então, se antecipa e vamos governar, porque o Senhor nos criou para governo.
Então, você já gostou, né? Então, não me atraiu, entendeu? Mas eu te agradeço, porque é um livro que fez total diferença na minha vida. É igual o livro Menos é Mais. Gente, o que é aquele livro Menos é Mais? Menos é Mais, se você não leu, peça pra Verônica aí. Menos é Mais. Gente, que livro! E eu sou grata à Verônica por me presentear com essa leitura. Porque eu tive acesso a essa leitura, tudo aqui na minha casa mudou. Esses dias eu ia gravar um vídeo ali do quarto do meu filho, o quanto meu filho hoje é minimalista só por ter escutado as lives. Gente, ele é hoje totalmente minimalista. Desprendido, não tem nada na gaveta dele, no armário dele que ele não use. Aquilo que ele não usa, que tá curto, que tá rasgado, não sei o que, ele tira na hora. Não tem. É clean. Totalmente, vocês não têm ideia. Então, assim, são um presente. Obrigada, Verônica. Então vamos lá. Avance para a mudança. Não lute com ela. À medida que os ministérios Joyce Meyer cresciam, tivemos que repensar nossa estrutura. Antes, podíamos cumprir nossas tarefas com apenas 5 empregados. Agora, isso não funciona mais. Nosso ministério havia se expandido, assim como a quantidade de tarefas necessárias para que o trabalho fosse bem feito. Nossa jornada de trabalho costumava ser de 8 da manhã às 4:30 da tarde, com 30 minutos para o almoço. No entanto, quando passamos para a televisão, quisemos manter o escritório aberto o maior tempo possível, para que as pessoas pudessem encomendar fitas. Então, modificamos nosso horário de trabalho e aumentamos o horário do almoço. Nenhum de nossos funcionários reclamou, mas tenho certeza de que alguns deles gostaram, outros não. Essa é somente uma das muitas mudanças pelas quais o pessoal de nosso ministério teve de passar. É impossível passar pela vida e não experimentá-las em grande número. Todos nós temos preferências pessoais, então algumas mudanças funcionam melhor para nós do que outras. De algumas mudanças nós gostamos e aceitamos de imediato. De outras, nós desgostamos e algumas às vezes resistimos. Bom dia, Cláudia. Já que a mudança é inevitável, precisamos compreender como ela nos afeta para que avancemos nelas e não lutemos contra ela, abrindo a porta para a discórdia. Quando abraçamos a mudança, em vez de resistir a ela, nos inclinamos a continuar a viver em harmonia com os outros. Quero abrir um parênteses aqui. Geralmente, tá? Os conformes e os estáveis não gostam de mudanças, porque eles gostam de uma rotina. Então, tudo aquilo que sai da sua rotina mexe emocionalmente com os estáveis e os conformes, tá? Isso tira a harmonia. Mas a Joyce está dando uma dica aqui, que ao invés de a gente lutar com as mudança de horário, mudança no itinerário, mudança de local, mudança de ambiente, gente, ao invés de a gente ficar batendo de frente, sabe, tendo uma vida angustiada, mau humor, cara fechada, a gente precisa o quê? Olhar para ela e recalcular a rota. Olhe para as mudanças como a oportunidade de viver algo novo. Anota isso aí. Anota isso aí. Olhe para as mudanças como a oportunidade de viver algo novo. Por quê? Ficar de cara fechada não vai resolver. Ficar mal-humorada não vai resolver. Descontar nos outros não vai resolver.
que vai acontecer? Você vai viver num ambiente de conflito, sem harmonia, sem paz, sem alegria, sem nada. Até quando? Se não vai mudar, não está no controle das suas mãos. Mudar aquilo que alguém estabeleceu e mudou. Fala pra mim. Cara, não lute contra a mudança. Abrace. Tire aprendizado e recalcule a rota. Porque quando a gente recalcula a rota, a gente está vivendo uma nova oportunidade. Poxa, eu ia... era por aqui que eu ia, mas aconteceu, tá em obra, agora eu tenho que passar por aqui, tá? O que eu posso adquirir mudando o caminho, recalculando a rota? O que eu comece a observar? Observe a vida, gente, observe a vida de forma intencional. Sempre tirando proveito. Ai, Sandra, mas aí, né? Nossa, parece que a gente é interesseira. Não, é isso que Deus quer. Deus nos criou para governar e desfrutar de tudo que Ele criou. Então, olhe, aprenda a olhar para a vida, para ao seu redor, extraindo o que Ele tem de melhor. Extraia o que as pessoas têm de melhor. Sugue as pessoas no que elas têm de melhor. Sugue o ambiente. Sim, desfrute. Sim, fomos criados para isso, tá? Isso aí. Eu também tenho muita dificuldade. Sou 79% de conformidade. Compreendendo como a mudança nos afeta. Quando as pessoas se mudam, trocam de emprego, perdem amizades antigas ou fazem novas amizades, e milhares de outros tipos de mudanças estão sob certa pressão. Mudança significa lidar com o desconhecido. E o novo gela o coração. Queremos que tudo em nossa vida esteja alinhado. E queremos saber o que está acontecendo, porque a gente quer ter controle, domínio. Só que nem tudo está sob o seu domínio. Coloquei aqui, porque teve uma quedinha de energia aqui. Coloquei nos dados móveis. Por exemplo, quando estamos desenvolvendo novos relacionamentos, devemos aprender como o outro reage em cada situação, do que gosta, do que não gosta, o que é aceitável, dizer o que não é. Será que ele se ofenderá com nossas brincadeiras? Conhecer pessoas demanda muito mais de nossa energia que estar na companhia de um bom amigo que conhecemos há muito tempo. O estresse que isso causa pode queimar nosso pavio em outras áreas. De fato, qualquer tipo de mudança pode trazer estresse à nossa vida, o que pode nos deixar irritáveis e tensos. Algumas mulheres, por exemplo, são difíceis de conviver quando estão em seu ciclo menstrual. Aí, mulheres. Por quê? Porque seu corpo está mudando e elas sentem diferente. Se elas não repousarem, evitarem situações potencialmente estressantes, estarão mais vulneráveis ao conflito nessa época, né? Não mexe não. Por alguns dias. Lidar maravilhosamente bem com algo com que não podiam lidar de modo algum durante o período de suas mudanças físicas. O mesmo é verdade para mulheres na menopausa. Elas veem seus corpos se transformarem, às vezes passando por mudanças drásticas. Muitas mulheres de meia idade descobrem que seus corpos não conseguem se recompor como antes. Essas mudanças físicas afetam algumas mais que as outras. Entretanto, para muitas é uma época que pode abrir portas para a discórdia nos relacionamentos. Se o nível de paciência de uma mulher está baixo e o nível de ruído em seu lar está alto, ela pode ficar com raiva. Aquilo com que ela se satisfazia anteriormente pode tornar-se inaceitável de uma hora para outra. Se seu marido não lhe dá a atenção que necessita, ela pode se magoar mais facilmente e assim se retirar e agir de modo com que sua família não está acostumada. Sua necessidade de afeto sem sexo pode aumentar durante esse período. Ela quer ser abraçada mais
nada que isso. A fim de evitar o conflito durante esta mudança tão estressante, é útil para a mulher lembrar-se de que seu marido não pode ler sua mente. Ela precisa lembrar-se de que está mudando, mas que sua família é a mesma. Esse é o ponto, né? Difícil. Comunicação. Os membros da família não se sentem do mesmo modo e não se deve esperar deles que a compreendam sem serem informados. Eles não são adivinhas. Precisa ter o quê? Diálogo, comunicação, certo? Quando passei pela menopausa, foi-me útil dizer a mim mesma: Joyce, você está sentindo essas mudanças, mas tudo vai ficar bem. Converse consigo às vezes, uma conversa de coração para coração. Não permita que essas transformações causem perplexidade a ponto de atrair discórdia. Algumas pessoas têm dificuldades extras quando sua igreja ou organização passa por algum tipo de mudança. Talvez o pastor ache que Deus está conduzindo sua igreja para um programa de apoio em missões estrangeiras. Alguns membros da congregação podem achar isso ótimo, enquanto outros acreditam que um programa de apoio na própria cidade seria mais apropriado. Quando não conseguimos notar que muitos de nossos sentimentos são baseados em opiniões e preferências pessoais, podemos abrir rapidamente a porta para a discórdia. O que ela está dizendo aqui, gente? Que, na verdade, a discórdia ela pode acontecer em qualquer momento. Só que cabe a nós... Oi, Dani, seja bem-vinda. Dani Castro, saudade. A discórdia ela pode entrar no nosso lar, na nossa vida, por várias portas. O que precisa é que nós possamos assumir o lugar de gestoras da própria vida, sabe? E entender, aqui ela citou a questão da menopausa, ela citou a questão do ciclo menstrual, ela citou a questão da própria igreja, pessoas que se estressam com coisas da igreja. Eu já me estressei muito. Hoje em dia, a minha mentalidade não é igreja, é reino. Eu saí da caixinha igreja, e agora eu estou no reino. O reino é muito mais amplo, o reino é muito mais... Como é que eu posso dizer sem ofender, assim? O que importa é o reino. Quando a gente está muito preocupado com igreja, a gente está num período religioso. E religiosidade leva para o inferno e não para o céu. Então, ainda que você tem que ter, né, uma igreja para se associar, para chamar de sua, para se reunir com os santos e adorar, receber ensinamentos, estar ali junto, você precisa disso, nós precisamos disso. Mas entenda, abra o seu campo de visão. O reino é muito maior. Muito maior. Então, pare de olhar para a igreja como se a igreja fosse a sua casa. Você quer a cadeira do jeitinho. Né? E eu me incluo nisso. Às vezes a gente quer sentar no mesmo lugar, esse lugar é meu. Eu, conforme como eu sou, quero sentar sempre no mesmo lugar. Quem me conhece lá na igreja sabe, sento na última fileira, na primeira cadeira da última fileira. Primeira cadeira da última fileira, do lado direito. É o meu lugar. Quando eu chego ali, tem alguém ali... Mas eu preciso me adaptar. O que é isso? A igreja não é minha casa, não é o meu sofá. Eu tô no reino. Eu tenho que sair da caixinha. Eu lembro logo que eu tenho que sair da caixinha. Para. Vai deixar de adorar? Vai deixar... Não, para com isso. A igreja não é a sua casa. Mas trate a igreja com o mesmo zelo que você trata a sua casa. Deu para entender? A igreja não é a sua casa para você querer sentar no mesmo lugar, abrir a geladeira da igreja, ir lá, pegar o refrigerantezinho que tá lá. Não, não. Mas trate a igreja com o mesmo zelo que você trata a sua casa. É dessa forma, tá? Se você...
Ó, é por isso que se em seu local de trabalho, na igreja ou em qualquer outra organização na qual você esteja envolvido, houver alguma mudança que o desagrade, a coisa mais inteligente a fazer é deixar passar um tempo para verificar de fato como a mudança afetará você. Um tempo para verificar, tá. Dê uma chance para tudo se assentar. Se após um período de espera você ainda se sentir do mesmo modo, aborde as pessoas responsáveis pela mudança. Após compreender o contexto e a razão da mudança, sua percepção poderá mudar. Se você já fez isso e descobriu que não consegue ficar feliz com a mudança, pense em sair. Mas sair em paz, né? Não é em guerra, em conflito. Não foque ou reclame com os outros. Não saia achando que todos os outros estão errados. O que eles estão fazendo pode ser certo para seus negócios, igreja ou organização, mas para você não é. Temos que dar uns aos outros a liberdade, não o julgamento. O apóstolo Paulo escreveu: um crê que pode comer de tudo. Já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Romanos 14, 2, do 2 ao 5. Gente, apóstolo Paulo, eu estava lendo hoje a carta ao Filemon, que na verdade algumas pessoas, né, falam, né, que não é uma carta, é um bilhete, né, porque é só um capítulo. E para mim, os códigos que tem ali do apóstolo Paulo são extraordinários, porque o apóstolo Paulo, nessa carta ao Filemon, ele usa de todo o poder. Eu lembrei, Verônica, do livro As Armas da Persuasão, que está na nossa lista aí, né, de livros que a gente pretende ler. As Armas, eu não li esse livro ainda, tá? Esse livro estava no meu TCC, mas eu não consegui ler. Mas eu, se Deus quiser, eu vou conseguir ler. Mas eu imagino que ele tenha usado ali, naquele único capítulo de Filemon, todas as armas de persuasão, todas as técnicas de relacionamento, porque Paulo, gente, ele dá um show. Se você não leu ainda Filemon, leia, é um capítulo, você vai ler agora, quando acabar a live. Quantos códigos! Paulo, ele tá ali falando para ele tá falando para Filemon aceitar de volta um escravo, Onésimo, que tinha roubado ele, né? Onésimo tinha roubado Filemon e tinha fugido. Só que Onésimo encontra Paulo. E no momento que Paulo está escrevendo aquela carta, Paulo está preso e Onésimo está ali com ele. Onésimo estudou com ele, Paulo discipulou Onésimo. E Onésimo confessou o pecado, certamente se batizou, né, se converteu, aquela coisa toda. E Paulo escreve a Filemon dizendo para ele receber Onésimo de volta. Só que Paulo, antes dele falar isso, ele faz uma saudação, sabe? Colocando Filemon lá no alto. Sabe o que é isso? É aquela ferramenta linha de lousada, em que você ressalta as características das pessoas, as características positivas da pessoa, para depois você pontuar alguma coisa negativa. Então, primeiro, você tem que, para você falar algo negativo, por exemplo, se eu disser algo negativo da Dani, eu estou avaliando a Dani. Se eu disser algo negativo para eu dizer algo negativo da Dani, eu preciso
no mínimo, falar 3 coisas positivas dela. Verdadeiras, né, gente? Não vou mentir. Características positivas. Chegar pra ela, né? Vou falar, digamos que seja um atraso dela. Aí eu vou chegar pra ela e falar: tudo bem, Dani? E aí? Olha, poxa, parabéns pelo seu trabalho esse mês. Poxa, você bateu a meta, você conquistou isso, você conseguiu, digamos que trabalha com venda, conseguiu fidelizar tantos clientes. Nossa, que trabalho fantástico e tal. E olha, o seu trabalho em equipe também é maravilhoso. Você é uma pessoa que não vive em conflito com seus colegas. Pronto, ressaltei 3 coisas positivas da Dani, coisas que realmente ela vive, né? Ela fidelizou cliente, ela bateu a meta e ela tem um bom trabalho em equipe. Pronto. E aí eu entro com aquilo que eu quero corrigir nela. Não é humilhar, não é rebaixar, não é nada disso. Eu quero corrigir, até mesmo para potencializar essa boa funcionária que ela é. Ó, Dani, só fica atenta ao horário, tá? De você chegar, bater o cartão, porque isso pode dar problema lá na frente, e você tá indo tão bem, e o fato de você chegar no horário contribui para que outras pessoas possam ver isso e de repente você crescer na empresa. Caramba! Deixa eu desligar aqui, uma ligação tá entrando. Ué, gente, cadê? Deu pra entender, gente? Então, primeiro eu valido e depois eu corrijo. E assim é no casamento, e assim com os filhos, e assim com os amigos, e assim com os liderados. Essa regra você usa em qualquer lugar. Primeiro valide. Diga 3 coisas positivas sobre a pessoa e depois você corrige, mas não é apontando o dedo. Olha, tá vendo? Poxa, seria legal se você fizesse isso, ficasse atenta quanto a isso, para não acontecer, porque lá na frente vai ter o benefício tal, vai... Deu para entender mais ou menos o que eu tô falando? Nem sei porque que eu entrei nisso. Ai, gente, me perdi. Ah, porque eu tava falando do apóstolo Paulo, né? Outro tipo de mudança que pode abrir as portas para a discórdia ocorre durante aqueles momentos em que Deus está lidando conosco. Quando Deus está lidando conosco no interior, Ele tem a intenção de trazer mudanças externas. Essas mudanças são projetadas para trazer o progresso, e Satanás sempre luta contra o progresso. Será que Satanás estaria tentando destruir uma mudança que Deus quer fazer em você? Deus nos modifica em graus cada vez maiores de glória. Sua meta é tornar-nos mais parecidos com Ele mesmo. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, 2 Coríntios 3,18. Para atingir essa meta, Deus algumas vezes nos disciplina para nosso próprio bem. No entanto, quando a disciplina está sendo implementada, não é nada divertido. Hebreus 12:11 nos conta. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, em conformidade com o objetivo, pensamento e ação de Deus, resultando em uma vida reta e em conformidade com os padrões de Deus. Tem alguns exemplos aqui. A disciplina de Deus pode ser desconfortável e dolorosa. É por isso que nos dizem para submetermos-nos e para suportar sua disciplina em nossa vida. Devemos escolher as palavras de Deus para ser uma lanterna para nossos pés. E uma luz para nosso caminho. As instruções prosseguem no versículo 14.
no qual se diz que devemos nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Devemos avançar e perseguir a santidade, ao permitir que Deus opere em nós, enquanto batalhamos para viver em paz com todo mundo. Gente, não é fácil. Que isso, Odimar? Odimar tá aqui, Baixada Empreende. A live ficou até, né? Gente, deixa eu falar algo para você. Para quem entrou na live agora, a gente está fazendo a leitura do livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, que fala sobre conflitos, né? O quanto os conflitos, eles interferem na frequência do ambiente, certo? E daí, Sandra? A gente sabe que todo lugar que tem conflito, um ambiente é pesado. A gente percebe isso no ambiente de trabalho, na família, né? Na parentela, então, nem se fala. Em vários lugares, né? Um ambiente pesado, a gente percebe logo. A gente fala, o clima tá pesado, nossa, tem uma nuvem escura por aqui, tudo isso. Mas a gente está falando também de que Deus, ele habita nesses ambientes, tá? Ele não se afasta da gente. Mas as bênçãos dele, não. Porque as bênçãos do Senhor, elas são derramadas em um ambiente de paz, de harmonia, livre de conflitos. Então, nós temos, a gente está vendo aqui as várias possibilidades, várias situações em que o ambiente de conflito ele pode existir, mas nós temos o poder de gerir isso. Nós temos o poder de gerir isso. Tudo é uma decisão. Em que tipo de ambiente eu quero estar? Ok? É um desafio comunicar à pessoa muito esforçadas que a posição em que estão se tornou maior que elas e que precisamos fazer uma mudança. Às vezes essas pessoas têm feito um ótimo trabalho por muitos anos. São fáceis de se conviver e são muito comprometidas com o seu trabalho, mas alcançaram seu limite. Se eu não fizer as alterações que Deus está pedindo, o limite delas irá impor um limite para o ministério e impedir nosso crescimento, já que o crescimento do ministério significa uma oportunidade para alcançar mais pessoas para Jesus. Aqui ela está falando do ministério dela, tá? Mas isso se encaixa em qualquer lugar. E outra coisa, o que ela está dizendo aqui é que às vezes a gente fica acostumado na mesmice, tá dando certo, mas as mudanças, gente, são necessárias. Sabe aquela mudança básica? Tipo assim, não sei se você já viveu isso, aqui a maioria é mulher, com exceção do Odimar aqui, mas ele é dono de loja, certamente já teve essa experiência. Quando o clima não tá bom, o ambiente, aí falando da loja dele, as vendas estão baixas, ou tá acontecendo muita coisa dentro de casa, aí você fala assim, quer saber? Vou mudar os móveis de lugar, vou mudar a cor dessa parede, vou fazer alguma coisa, vou jogar esse arranjo fora, vou comprar um novo, coisas básicas, pequenas, e você faz uma mudança ali naquele ambiente, muda uma mesa de lugar, sabe? Uma cadeira nova que você compra, um quadro, e aí do nada parece que tudo muda. Por quê? Muda a energia. E o que a Joyce está falando aqui? Que muitas vezes as coisas estão até dando certo, nem sempre tá esse clima pesado, não, às vezes tá tudo dando certo, mas quando você faz uma mudança, as coisas se potencializam, melhoram. E aquilo que não tá bom, melhora. E aquilo que já tá bom, fica melhor ainda. Porque você fez uma mudança, muda o ambiente, muda a lente com que você enxerga o mundo. Sabe, as coisas mudam de lugar. É enxergar o mundo por outro ângulo. É enxergar o problema muitas vezes por outro ângulo e ver que ele não é tão grande daquele jeito como você imagina. Então, mudanças são favoráveis.
E muitas vezes nós estamos numa zona de conforto e não percebemos. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu fiquei por 7 anos numa empresa, lá no aeroporto, na mesma função, desejando viver algo novo, mas eu não fazia nada de novo na minha vida. Quando a oportunidade surgiu, eu não estava pronta. E aí, por eu não estar pronta, eu não alcancei o que eu queria. Beleza. Só que eu precisei mudar a minha vida, a minha rotina, inserir coisas novas, iniciar uma faculdade, porque quando era me proposto uma mudança, fazer coisas novas, ser proativa, eu não aceitava, porque a minha mente era uma mente que estava na zona de conforto. E não tem nada mais que te faça perder oportunidades do que estar em uma zona de conforto. As mudanças são oxigênio para a nossa vida. É um gás. Pensa nisso, tá? A mudança é um gás para a nossa vida. E nos impulsiona, claro. Ó, como podemos conseguir lutar para viver em paz durante esses momentos estressantes em nossa vida, quando estamos em guerra conosco, porque Deus está tentando efetuar alguma mudança em nós? Como? Primeiro, deixe que os outros saibam que Deus está trabalhando em você. Quando Deus está trabalhando em nós, nem sempre compreendemos o que Ele está fazendo e o porquê. Ficamos confusos por não conseguir ver sentido em tudo o que sentimos. E isso pode ser uma fonte de conflito com aqueles que estão próximos a nós e não tomarmos precauções. Então, deixe claro para as pessoas que Deus está trabalhando em você. Segundo, pratique o autocontrole. Outra coisa que aprendi é que eu não tenho direito de demonstrar todos os meus sentimentos. Se Deus está trabalhando em mim, devo permitir que Ele o faça, sem tornar-me melodramática e fazer mais da situação do que realmente é. Autocontrole, inteligência emocional, né? Gestão das emoções, é isso, tá? Não se coloque no lugar de vítima. São as duas coisas que você precisa fazer. Acredito que Satanás deu um jeito... Cadê? Não, peraí. Me perdi aqui, gente. Não é de se admirar que em Mateus 26:41 esteja escrito que devemos vigiar e orar. Devemos tanto nos vigiar quanto vigiar o inimigo, que está sempre tentando operar por meio de outras pessoas e circunstâncias para impedir nosso progresso e bloquear o fluxo das bênçãos de Deus e seu poder em nossa vida. Devemos nos resguardar e assim impedir que Satanás use nossos próprios problemas como forma de criar obstáculos para o trabalho do Senhor na vida de outras pessoas. Vou anotar, Verônica. O que eu deveria fazer em cada uma dessas 4 situações? A resposta pode fornecer alguns princípios para saber como resistir à discórdia, para que Satanás não crie obstáculos para uma novidade que Deus pode estar tentando trazer por meio da sua vida. Avance, certifique-se de seguir as orientações de Deus. 2. Lide com o problema, mas não ceda à tentação de ficar contrariado ou injuriado. 3. Confie em Deus para inspirar você sobre o que falar. Da próxima vez que você estiver passando por algum tipo de mudança, lembre-se de que o demônio
verá esse período de estresse maior em nossa vida como uma oportunidade para suscitar problemas e como um potencial para o conflito. Esteja alerta, as épocas de mudança são sempre difíceis, mas elas nos conduzem a novos reinos de glória. Gente, esteja aberto à mudança. Os conformes e os estáveis, eles precisam ser mais flexíveis. Os dominantes e os influentes é muito mais fácil mudança. Muito mais fácil. Muito, muito. Se Deus está tentando operar algumas mudanças em você, conte o que está se passando às pessoas em sua vida que serão afetadas. Mas siga com o que você tem a fazer. E deixe Deus agir. Permita que Ele opere em você. Observe e ore. E seja esperto em relação às estratégias e engodos do inimigo. Então, conclusão. Aí tem a parte de reflexão aqui, tá? Amanhã a gente lê o capítulo 14. Conclusão. Esteja aberta às mudanças. Deixa eu anotar esse insight aqui. A mudança é um gás para a nossa vida. Gente, vamos tirar o nosso print, porque eu tenho que ir lá pro meu pai. Vocês sabem que toda terça-feira, né, o meu compromisso é lá. Minha irmã já tá me ligando aqui, não sei pra quê. Vou ver aqui o que que é. Vamos tirar o print. Foi, não foi? Olha, amanhã a live é às 8 também. Graças a Deus a gente está conseguindo manter a live nesse horário. Já pede o seu livro aí com desconto. Esse aqui que a gente está terminando, a gente vai terminar quinta-feira. E esse aqui, ó, a gente vai começar a leitura na sexta-feira. Você já pode fazer seu pedido aí na Papel Colorido RJ com desconto. Sandra, só esses livros? Não, qualquer livro. Você pode encomendar, ver se a Verônica tem lá. Se não tiver, ela encomenda. Ela te passa o valor do desconto, tudo direitinho. Combina com você em relação à entrega, tá? Tem lugares que não tem frete, ela vai dizer, e tem outros que tem o frete, tá? Mas aí combina, encontra, tem várias possibilidades, tá bom? Então é isso. Quero convidar você que não fez sua inscrição para o workshop amanhã, workshop do desbloqueio, online, Google Meet, às 19 horas, para você que tem dificuldade de relacionamento com o seu cliente, para você que quer fidelizar cliente, para você que quer ter essa questão de venda mais ativa com o seu cliente, tá bom? Vou desligar, minha irmã tá ligando aqui. Beijo!